Então, estamos aqui hoje trazendo mais uma palavra de vida para você aí. Essa palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 e vamos ler até o 52. Mas antes da gente começar, eu só queria comentar que eu tenho feito aí umas playlist de algumas músicas relacionadas aos vídeos. Então, logo abaixo aos vídeos aí, costumam às vezes ter alguma música. Quando tem alguma coisa que se encaixa com o assunto, eu coloco aí, à disposição de quem tiver vontade de ouvir depois do vídeo, ok? Então, vamos lá. O título do texto aqui é A Cura do Cego de Jericó. Aí o texto diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, né, no caso estamos falando de Jesus, né, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Muito bonita essa história, né? É uma história aí contando o trabalho, né, de Jesus, a cura de Jesus na vida desse cego. Como o próprio texto aqui já disse, Bartimeu, além de cego, era mendigo, né? Dependia de esmolas, né, das pessoas que passavam por ali. Mas apesar da condição dele, pelo texto, dá para perceber que ele era uma pessoa que tentava estar por dentro dos assuntos que, né, lhe interessavam. Então, você vê, mesmo ele sendo cego, mesmo ele sendo mendigo, ele sabia que Jesus era filho de Deus e que ele iria passar por ali. Então ele estava antenado, era o tipo da pessoa que, né, mesmo estando naquela situação ali, ele sabia o que estava acontecendo e sabia que havia uma esperança, né? Com certeza ele devia ter tido algum ensinamento, alguma coisa falando, né, da vinda de Jesus, né? E ele cria nisto que Jesus poderia fazer para ele o milagre. E quando ele ficou sabendo, né, que Jesus estava passando por ali, né, ele começou a clamar. Então, muitas vezes a gente quer só falar baixinho, a gente quer só devagarzinho, não. Muitas vezes Jesus quer que a gente suplica com a nossa alma, expondo para ele a nossa dor. Uma pessoa quando chega às vezes numa emergência de hospital, a gente sabe disso, que se a pessoa ficar assim, tô passando mal, eles não vão te atender. Mas se você chegar, eu tô passando mal! Eu tô perdendo meu ar! Eu tô perdendo. Rapidinho, né? Não tô falando para fingir, não. Eu tô falando que é assim mesmo que funcionam as coisas. Dependendo da gravidade, dependendo do jeito, da forma como você se expressa, você chama mais atenção. Então, muitas vezes, né, no caso do cego aqui, coitado, ele estava naquela situação ali difícil e Jesus passando e ele pensando: Meu Deus do céu, como eu vou fazer? A minha única forma, eu não vou conseguir entrar no meio da multidão. Se eu entrar no meio da multidão, eles vão me pisar. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar parado aqui, então, minha estratégia, né? Olha só, ele teve estratégia. Se ele entrasse no meio da multidão, provavelmente ele não iria conseguir chegar até Jesus. Mas ele se manteve no seu lugar, mas ele usou a arma que tinha, que era o quê? A voz. Então, naquele momento ali, ele não tinha visão, mas ele tinha a voz. Então, ele o quê? Ele clamou Jesus, né? E ele sabia muito bem de quem Jesus se tratava. Ele falou: Jesus, filho de Davi. Por que eu estou enfatizando isso aqui?
Porque se a gente for ver no livro de Mateus, por exemplo, que vai falar da linhagem de Jesus, vai falar que Jesus veio da árvore genealógica de Davi. Então ele sabia que Jesus era a promessa, né? Era tudo ali mesmo, era Jesus, era o Messias. Então ele ali ele já estava afirmando com os gritos dele que ele reconhecia ser Jesus o Filho de Deus, a promessa estava ali, né? E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Compaixão é se coloca Jesus no meu lugar. Sente, Jesus, a minha dor. Compaixão é isso. Nada mais do que isso, é a pessoa se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Então ele pediu: Jesus, tenha compaixão de mim. E muitos que estavam ao redor, quando via, né, com certeza viu aquele escândalo do cego, uma pessoa devia estar, com certeza, né, ele era mendigo, devia estar sujo, sem banho, né, ali numa situação difícil. E as pessoas não queriam saber que ele ficasse clamando. Mandaram que se calasse. Fica calado, repreendiam mesmo ele. Se cala. Mas cada vez que alguém mandava ele se calar, ele gritava mais. Então, muitas vezes, quando nós estamos nas nossas aflições, as pessoas, para de pedir, para com isso, não tem mais jeito, para com isso. Quanto mais você ouvir essa palavra, para com isso, você conhece o poder do seu Deus. Pode clamar que ele vai te ouvir. Pode clamar que ele vai te ouvir e vai olhar para onde você está na sua posição. Tá? E vai ter compaixão de você e do seu problema. E ele continuava clamando. Aí o que aconteceu de tanto clamar? Jesus ouviu. Parou Jesus e disse: chamai, mandou chamar ele. Quem está me chamando? Quem está aí gritando? Né? Ou seja, deu preferência para aquele que estava demonstrando o quê? Emergência. Né? Na triagem ali, quem estava pior ali, quem que era? Ele que estava clamando mais, né? Então, muitas vezes, Deus quer que a gente realmente nós coloquemos o nosso problema: Senhor, eu preciso muito que o Senhor olhe para mim como prioridade, como um problema difícil, impossível nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu não tenho condições, o Senhor sabe, me ajuda, e clama, né? Então, aí, o que aconteceu? Aí as pessoas já modificaram o modo. Antes estavam mandando: cara esse homem, cara ele, cala a boca, né? Mas não, aí as pessoas mudaram. Tem bom ânimo, ele te chama, né? Chamaram então o cego dizendo: levanta-te, vem que ele está te chamando. Olha que coisa mais linda, no versículo 50 fala assim: lançando de si a capa. Essa capa, para mim, aqui nesse texto, significa aquela vida velha ali que ele estava vivendo. Aquela coisa de miséria, aquela coisa de doença, aquela coisa de pobreza, de aflição, de tudo de ruim. Era a capa, né? Que ele devia vestir ali, ficar ali como mendigo ali, né? Aí o que ele fez quando falaram para ele que Jesus estava o chamando e mandou que ele se levantasse? A primeira coisa que ele fez, ele jogou a capa. Ele falou: para essa vida eu não volto mais. Daqui eu levanto e eu declaro a minha cura. Ele já levantou com essa postura. Então ele falou, lançando de si a capa. Levantou-se de um salto, ou seja, animado. Ele levantou pensando e foi ter com Jesus. Ele já sabia que a vitória dele era garantida. Opa, ele me ouviu e vai me atender. E perguntou-lhe Jesus, é a pergunta que nós queremos ouvir todo dia. É a pergunta que em meio às dificuldades a gente quer ouvir. Mas depois de tanto clamar, né? De tanto Jesus ouvir a necessidade, ele perguntou. Claro que Jesus já sabia o que ele queria, porque Jesus conhece o nosso interior. Mas diante daquelas pessoas que estavam ali, Jesus expôs, né, a situação e perguntou: que queres que eu te faça? Aí respondeu o cego: mestre. Olha, gente, declarando a soberania: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha bem que interessante esse detalhe. Quando fala que vai, a tua fé te salvou, quem não fala vai, a tua fé te curou? Presta atenção.
com a fé que ele tinha aqui, ele não estava declarando ali naquele momento somente a necessidade de cura, mas ele estava reconhecendo que Jesus era o caminho, que Jesus era o Messias. Então, ao mesmo tempo que ele recebia ali a sua cura, ele recebia o mais importante, que era a salvação, o direito à vida eterna. E depois que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, imediatamente, ou seja, na mesma hora, no mesmo momento, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, com esse texto aqui, nós vemos a necessidade de nós clamarmos, de nós insistirmos nas nossas súplicas, pedindo a Deus a prioridade, né, nas nossas situações, os nossos problemas, e chamando a atenção dele para nós mesmos, nos humilhando, pedindo misericórdia, porque nós não somos dignos, muitas vezes, de receber a bênção, de receber nada de Deus. Mas ele é misericordioso e tem compaixão de nós. Ele se coloca no nosso lugar. Quando, né, em diversos textos na Bíblia, você vê Jesus se condoendo mesmo, Jesus tendo compaixão dos problemas das pessoas ali. E ele realizava esses milagres. Então, que hoje, nessa noite, se você está nessa situação, precisando de uma ajuda, precisando que Jesus te chame para perguntar o que quer, o que queres que te faça, clame ao Senhor nessa noite, não desista. Vão ter pessoas que vão falar para você, se cala, desiste, né? Mas não, você clama, você insiste. Quanto mais falarem para você parar, mais você clama, mais você insiste, que a sua vitória vem, tá? E além da sua vitória, se você ainda não recebeu a salvação, através da sua fé em quem Jesus é, a sua confiança e exaltação ao nome dele, a ele, né? Porque pelo que ele é, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pelo sacrifício que ele fez por nós, ao mesmo tempo que você pode estar recebendo aí a sua cura, você pode estar recebendo aí o direito da sua salvação, da sua vida eterna. Um abraço aí para todos.